A paz imensurável, Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos, irmãs aqui presentes, e também aqueles que estão em conexão conosco. O Senhor os abençoe grandemente através da palavra que será exposta agora. Vamos ficar de pé para a leitura. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fale aos nossos corações, enriqueça o nosso conhecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. A palavra fala na primeira ressurreição, que é seletiva. Isto é exclusiva dos que dormiram em Cristo. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 11, São Paulo disse que se esforçava para alcançar a ressurreição dos mortos. É claro que ele se referia à ressurreição dos salvos, porque tratando-se da ressurreição geral, não dependia do seu esforço para alcançá-la. Inexoravelmente, ele teria que passar por ela. Mas o nosso assunto, essa noite, será sobre o milênio. Um estudo simples, objetivo, sobre este grande assunto, o milênio. A palavra milênio vem do latim, significa 1000 anos. As Escrituras dizem que o reino teocrático, não se esqueçam, teo é Deus, portanto, reino teocrático é o reino de Deus que será estabelecido nesta terra. Cada vez que você ora o Pai Nosso, a única oração padronizada que Jesus nos deixou, diga-se de passagem, você diz: venha a nós o teu reino. O reino de Deus virá,
será o governo de Cristo durante 1000 anos aqui na terra. Após a grande tribulação, com o toque da trombeta, do 7º trombeteiro celestial, o milênio será introduzido. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve vozes nos céus que disseram: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Porque passando o milênio, que ainda é um elemento do tempo, entrará a eternidade, quando descer do céu a nova Jerusalém. Nós vamos falar sobre estas coisas. A ordem dos acontecimentos, desses grandes acontecimentos, é a seguinte: arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será uma coisa súbita. São Paulo afirmou na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, com os mortos em Cristo que ressuscitarão, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeiramente, o arrebatamento da igreja. Em seguida, vamos mencionar 3 coisas simultâneas, isto é, que acontecerão ao mesmo tempo. No céu, as bodas do Cordeiro, a igreja com o seu Senhor, aquela grande festa do casamento. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz: alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. No céu, este grande evento. Aqui na terra, 2 coisas estarão acontecendo. O período crucial, tétrico, da grande tribulação. Jesus disse em São Mateus capítulo 24, versículo 21, que haverá grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, e que nem haverá. Segunda coisa aqui na terra, o ministério profético de Moisés e Elias, pregando ao povo de Israel. Nem todo Israel vai se converter. Haverá um remanescente, mencionado em Apocalipse capítulo 7 e também no capítulo 14.
os 144 mil israelitas. Quando se encerrar este período de bodas do Cordeiro no céu, de grande tribulação na terra, Jesus virá com todos os seus santos. Ele virá e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Eu estou falando daquela vinda visível para estabelecer o seu reino aqui na terra. Vocês encontrarão em Zacarias capítulo 14, versículo 4, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá, e haverá uma batalha que antecederá o estabelecimento do milênio, a batalha do Armagedon. Apocalipse, capítulo 16, do versículo 13 ao 16. Após a batalha do Armagedon, Cristo se estabelecerá aqui com o seu povo, com a sua igreja e com os servos da sua igreja, os 144 mil. O milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz que nós reinaremos com Cristo 1000 anos. Milênio ainda é um elemento do tempo. Muito embora nós não estaremos sujeitos ao tempo. Nós não sofreremos a marca do tempo. Isto é, nossos cabelos não ficarão brancos, nossa pele não vai enrugar, nós não envelheceremos. Sabe por quê? Porque estaremos em corpos como o dele. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 2. Agora somos filhos de Deus, e ainda não foi manifesto o que seremos. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. Filipenses 3, 21. Ele transformará nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de a si mesmo sujeitar todas as coisas. Depois do milênio, aí vem a eternidade. Descerá do céu a nova Jerusalém. Apocalipse 21. Eu quero focar aqui o seguinte: existe um pensamento acerca do milênio assim, milênio misto. Segundo este pensamento, a batalha do Armagedon, o fogo que purificará a terra para o milênio, não a purificará totalmente, e que, portanto, haverá sobreviventes e que estarão no milênio em corpos de carne, e que Cristo e a igreja estarão reinando sobre estas pessoas. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu estou com algumas mensagens do irmão Branham, a união invisível da noiva de Cristo.
Eu sei que esse estudo vai para a internet e que será ouvido por muita gente, o que sem dúvida me responsabiliza. A união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 29. Nós estamos entusiasmados quanto a isto. Sabemos que a história está se encerrando. A história do mundo em breve findará. Então vamos entrar a um novo dia, no grande milênio. Isso, como um crente, eu creio no milênio. Um reinado com Cristo 1000 anos sobre a terra. O retorno físico do Senhor Jesus Cristo para tomar um povo físico glorificado por seu sangue purificador. Pensemos bem. Não seria uma incoerência admitir que o milênio será misto e que haverá corpos de carne, inclusive sujeitos à morte? Aqui na mensagem adoção, confronto de Efésios com Josué, adoção, primeiro volume. O irmão Branham diz no parágrafo 36, agora Canaã não representa a era do milênio, ela somente representa a era do vencedor, a dispensação da vitória, porque em Canaã eles mataram e queimaram e tomaram cidades. E lá não haverá nenhuma morte no milênio. Irmãos da mensagem que estão me ouvindo, captem bem o que estamos expondo. Agora na mensagem, aquele dia no Calvário. Aquele dia no Calvário. Parágrafo 8. Eu estava simplesmente pensando. Eu não sei se eu citei isto ou não, o irmão Charlie. Há algum tempo atrás eu estava em Kentucky com ele. E ele disse, irmão Branham, o senhor acha que no milênio você e eu vamos caçar esquilos? Eu disse, eu creio que não, irmão Charlie. Ele disse, bem, nós gostamos tanto disto. Você acha que nós o faríamos quando chegarmos ao milênio? Eu disse, não. No milênio não haverá nada que morrerá. Ora, se nem bicho vai morrer no milênio, irmão Branham diz, não haverá nada que morrerá. A ideia de que o fogo para o milênio vai purificar a terra parcialmente e que haverá sobreviventes, ela choca com a revelação. Aqui na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 210, tradução GO. Primeiro selo, parágrafo 210, tradução GO. Observem, Malaquias 4,
assim que o mensageiro se vai, o mundo é completamente queimado. Não parcialmente. O mundo é completamente queimado. E os justos caminharão no milênio sobre a cinza deles. Vocês querem mais um parágrafo? Mensagem, manifestação dos filhos de Deus. Manifestação dos filhos de Deus. Parágrafo 72. Haverá a ceia do Cordeiro no céu durante 3 anos e meio. E no final do reino do anticristo, o mundo inteiro será queimado, para que o milênio seja estabelecido. No milênio, Cristo estará no seu trono. No seu trono. São Mateus, capítulo 19, versículo 28. Ouçam bem. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos. Ele falou aqui com os apóstolos, para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês sabem o que haverá no milênio? Cristo, a igreja e o remanescente de Israel, os 144 mil, que serão eunucos da esposa do rei. Vamos para a mensagem, uma exposição das 7 eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, página 28. Agora, estes 144 mil não estão na noiva. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Eles são chamados virgens e seguem o Cordeiro para onde quer que vai. O fato de que eles não têm se contaminado com mulheres mostra que são eunucos. Apocalipse, retificando, São Mateus capítulo 19, versículo 12. Os eunucos eram os guardas das câmaras nupciais. Eles são servidores. Note que eles não se assentaram no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não são a noiva, mas estarão no glorioso reino milenar. Sabe o que eles farão no milênio também? Eles vão plantar vinhas, edificar casas para a rainha, para a esposa do rei. Leiam Apocalipse capítulo 65, versículo 21. Vinhas serão plantadas, casas serão edificadas no milênio. Aí o irmão Branda vem e diz assim: o sexto selo. O sexto selo, a partir do parágrafo 195. No tempo do milênio, Israel será uma nação,
as 12 tribos como uma nação. Mas a noiva está no palácio. Ela é a rainha. Ela estará casada. E toda a terra chegará a esta cidade, Jerusalém, e trará a glória dela até lá. E os portões não serão fechados. Não serão fechados. Porque ali não haverá nenhuma noite, vem? As portas estarão sempre abertas. E os reis da terra, Apocalipse 22, trarão sua honra e glória para esta cidade. Porém a noiva está ali dentro com o cordeiro. Ó, que coisa! Você não pode ver isto? A noiva não estará aqui fora, lavrando na vinha. Não, senhor. Ela é a noiva. Ela é a rainha do rei. São os outros. A nação. Singular. Não as nações. A nação. Que nação? Os 144 mil que estarão no milênio como servos da esposa do rei. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele reúne-se 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, esse ofício se relaciona com o título de filho do homem. Ele foi filho do homem aqui na terra. Mateus 16:13, que diz os homens ser o filho do homem. E vocês sabem que o ofício que ele desempenhou aqui foi profético. São Lucas 24:19, ele foi varão profeta. Durante os dias do seu ministério intercessório, quando ele ressuscitou, ele assumiu o título de filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Isso não é heresia, isso não é desvario doutrinário, isso é doutrina fundamental da fé cristã. Quando ele ressuscitou, ele assumiu de uma maneira predominante o título de filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado filho de Deus, em poder, pela ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santificação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como filho de Deus, o seu corpo está à direita de Deus. Ele é, como filho de Deus, sacerdote, mediador, advogado. Ele é tudo isso como filho de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Sacerdote: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmes a nossa confissão. Como filho de Deus, ele é mediador. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Como filho de Deus, ele é advogado. Primeira carta de São João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Glória a Deus. Agora, ele será filho de Davi. Filho de Davi está relacionado com o ofício de rei. De rei. Ele ainda não é leão. Ele ainda não é leão. Tem muita gente querendo puxar para o presente o que Jesus vai ser. Ele aí não é leão. Ele será leão quando ele vir montado em um cavalo branco. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. No versículo 16, ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
como rei ele será filho de Davi. Irmãos, como filho de Davi ele não tem vínculo com os gentios. Como que ele vai ser filho de Davi no milênio para reinar sobre nações? Ele não tem vínculo com gentios como filho de Davi. Como filho de Davi, o seu vínculo é com judeus. Davi não reinou sobre nações, Davi reinou sobre judeus. Isso está ajudando muita gente da mensagem. Está esclarecendo. São Lucas capítulo 1, versículo 32. E ele será grande, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando ele se assentar no seu trono aqui, nós estaremos com ele. E nos assentaremos ao lado dele, porque ele é rei e nós somos a rainha. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Agora, há uma diferença entre o milênio e a eternidade, porque eu citei aqui para vocês que no milênio vinhas serão plantadas, casas serão edificadas. Na eternidade já vem pronta do céu. Amém. Na eternidade o céu vai descer, a nova Jerusalém vai descer. Não é uma coisa alegorizada, é literal. A futura capital da nova terra será Jerusalém. Ela vai descer. João viu isso, Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. E eu ouvi uma voz que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Será exatamente na eternidade que o ofício filho não vai existir mais. Por isso, senhores trinitarianos, vocês pecam miseravelmente, vocês cometem uma insensatez quando dizem que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Ele não é Filho eterno, ele é o Deus eterno. Porque a filiação teve começo. Deus não tinha um filho ao seu lado no Velho Testamento. Nós não cremos na pré-existência do filho, uma pessoa distinta do seu lado. O que estava com Deus era o pensamento. Deus pensava em se manifestar como filho. O meu pensamento está comigo. Quando eu falo, eu exteriorizo, eu verbalizo aquele pensamento. Por isso que em São João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo palavra. A palavra estava com Deus, a minha palavra está comigo, em pensamento. Quando eu falo, eu manifesto o pensamento através da palavra. E a palavra era Deus. Jesus, o ofício filho, estava na mente de Deus. Deus pensava em se encarnar, Deus pensava em se materializar. Por isso Jesus Cristo é Deus manifestado em carne. O Filho não se fez carne, quem se fez carne foi Deus. Agora, quando ele se fez carne, resultou em filho. O ofício filho teve início na manjedoura de Belém e passou pelas eras. Na terra, filho do homem; no céu, filho de Deus; na terra, no milênio, filho de Davi; na eternidade não é mais filho, é Deus, Deus, Deus Todo-Poderoso.
Esta verdade te abençoa. Esta verdade te cura. Esta verdade alegra o teu coração. Filho, filha de Deus. Amém. Vamos cantar um hino, não é, irmão Jesus? Para depois ministrarmos a Santa Ceia. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou. Aleluia. Vamos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo o peixe e o pão. É Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, igreja. 1 Coríntios 11,
do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Nosso Deus e Pai, como Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho para Abraão, no exercício do sacerdócio, eu estou com o pão e o vinho aqui. Pão que, após a bênção do Senhor, é a tua carne por representação. Vinho que, após a bênção do Senhor, é o sangue do Senhor Jesus. Pai, põe a tua bênção neste pão, em nome de Jesus Cristo, para a igreja se alimentar da carne do virtuoso Filho de Deus. Põe a tua bênção nesse vinho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode ser.